E aí, moçada, tudo bom com os senhores? Cara, é o seguinte, eu tava dando uma olhadinha naquela carta nova que saiu, Jubileu, e eu, assim, tô com uma ideia na minha cabeça aqui relacionada a gerenciamento de energia, e eu, assim, nunca foi uma carta que eu consegui olhar e pensar, tá, essa carta vai ser muito forte. A galera hypou muito. Acho que a galera devia estar imaginando, tipo assim, vou botar essa carta com 10 de poder na mesa, eu vou comprar mais duas cartas com 10 de poder na mesa e eu vou ter, tipo, 30 de poder ao todo e vai ser um negócio muito forte, pá. E de fato, o efeito dela é bom. Eu acho que boa parte do motivo dela não tá tão absurda no momento é porque faltam outras cartas para complementar. Mas eu também não espero, tá ligado? Que essa carta em algum momento vai ser uma coisa muito inacreditável, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu costumo pensar quando eu olho para as cartas do jogo, que eu vou ensinar para vocês agora, né? Eu vou montar alguns decks e eu vou tentar explicar isso para vocês. E tem muito, é muito relacionado a, tipo assim, retorno de energia, sabe? Então, tipo assim, quanto de energia eu preciso de investir nessa carta para fazer com que isso funcione? E na prática, normalmente nesse jogo, quanto menos energia você precisa investir numa carta, mais forte ela tende a ser. E meio que eu vou usar isso e vou explicar isso com as cartas dessa season, assim. Então, vocês podem dar uma olhada, vocês vão ver se eu vou estar falando muita maluquice ou não. Mas eu acho que tem até um. Assim, costuma ser a regra que eu uso para definir se eu vou pegar uma carta ou não, até porque eu não tenho coleção completa. Também não tenho muita expectativa de ter. A gente sabe que esse jogo é meio caro, assim, para você conseguir completar uma coleção. Normalmente você tem que investir seu recurso de uma maneira correta. E meio que a ideia que eu tenho na hora de selecionar se eu pego uma carta ou não costuma ter a ver com isso daqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a cena, tá? Esse aqui é o site do SnapFun. Aqui tá me mostrando basicamente o calendário desse mês todinho, certo? Os cartas que vão ser lançados, os dias. E, bom, aqui eu abri o Deck Builder. Tô com uma estrutura aqui de deck de surfista que tem rodado bastante ultimamente. Eu tô rodando com essa, tá? Porque eu tava brincando com Galactus. Eu tirei para colocar o Submariner aqui, porque eu quero usar ele de exemplo na explicação. Mas é a estrutura padrão, tá? Se vocês forem ver, por exemplo. Não, vou usar essa aqui mesmo. Mas enfim, é a estrutura padrão do surfista. Você vai ver, ao invés de Rogue, tu vai ver rodando com a Hope Summers. Aí ele pode colocar um Galactus aqui, ou pode colocar uma outra carta de custo 3. Vai depender muito do estilo de jogo, né? Tem gente que roda com o Prodígio fica bom nesse deck também. Mas enfim. Eu queria explicar uma parada, mano, que nunca me convenceu muito na Jubileu. E eu vou usar a Jubileu e o Stick, porque o Stick foi uma carta gratuita, eles têm o mesmo custo e um efeito relativamente similar. Então para pra pensar comigo. A Jubileu, para você fazer ela funcionar, por exemplo, nesse deck, tu precisa de destinar muito recurso para ela. Tu não pode contar só os 4 de energia dela. Pra ela ser uma carta forte, tu precisa jogar uma Agony no turno 2, no caso desse deck aqui, você não vai querer jogar nada no turno 1 por conta da Storm. No turno 3 você quer jogar Storm. Daí nisso a gente já vai ter, vamos supor, tá? Também que a Jubileu começou na tua mão. Você já vai ter uma Jubileu com 4. Aí no turno 4 tu vai querer jogar Jubileu, correto? Então você vai jogar ela com 4, vai ganhar mais 2 aqui, e aí você vai pegar tipo mais duas cartas, né, na curva 5 e na curva 6 com 6 de poder cada. Seria um bom buff. Esse deck tem como fazer vantagem se você comprar um Maverick, se você comprar uma Capitã Carter, se você comprar um Stick, se você comprar um Sebastian Shaw. Então tem várias cartas, o Brod também, né? Então vão ter várias cartas que vão se beneficiar do efeito dela. Só que qual que é o problema dela na minha visão? Você gastou aqui. A Storm é tranquilo porque ela é genérica, ela vai dar o buff para todos, mas aí você tem que colocar a Agony e tem que vir nessa curva perfeita, né, para que isso seja funcional. Se isso tá fora de ordem, se você tem alguma carta que, tipo, você não conseguiu, se você vai deixar, tipo, pra descer ela na curva 5, ela já perde muito do potencial. Então você precisa entregar muito recurso para ela, você comprar uma carta. Ou então você vai ter que montar um deck mais focado nesse efeito dela. Então você vai ter que montar um deck com Adam Warlock. Você vai ter que montar um deck mais baseado aí no Zumbi Galactic, né? Que é outro arquétipo que estava rodando com ela, porque daí você quer colocar o Forge, né?
Vou tirar qualquer coisa. Vou tirar a Agony aqui só pra ela. A Agony não vai sair. Então você vai ter, por exemplo, gastar 3 de energia aqui para poder jogar ela na 4. É... Uma outra carta de custo 3 que daria buff pra mão. Pior que de cabeça aqui vai ser ruim, hein? Vamos ver aqui se a gente acha. Não, poder não. Carta de custo 3. Hum... Tá, eu não vou ficar estendendo muito aqui não, mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, correto? Tem que ter uma outra carta de custo 3. Vamos supor que essa carta aqui vai me dar mais 2 de poder, é uma carta aleatória que eu não pensei em nada agora no momento. Mas aí, por exemplo, eu vou ter que gastar 1, 2, 3, aí vai ser 6 de energia ao todo, mais 4 do jubileu, pra ela me dar duas cartas com... Porque ela vai me dar 2 também, tá? Então 6 mais 2 vai dar 8. Então ela vai conseguir me dar duas cartas com 8 de poder. É um efeito massa? É um efeito massa. Só que, cara, toda vez que um efeito me coloca pra aleatoriedade, eu não curto, tá ligado? Porque isso deixa de ser seu controle. Pode vir um Brod, uma Captain Carter, um Maverick, mas você também pode colocar esses outros de poder no Surfista e na Mãe Arcane. Ou então na Vênus, tá ligado? Vão ser cartas que, tipo, não vão se beneficiar muito desse buff. É um poder a mais é sempre muito bom. Só que, tipo, eu sinto que é isso que faz com que a carta perca muito sentido, entende? Você tem que fazer, tem que investir muito recurso, certo? Tem que ter as primeiras curvas muito voltadas para ela. Tudo bem que num deck desse aqui você vai conseguir aproveitar isso, não é desperdiçado. Ela passa a ser uma rota alternativa, né? Não é uma obrigação. Só que ela também, na minha cabeça, nunca foi para ser essa carta tão forte que todo mundo tava esperando, tá ligado? Por conta desses dois fatores. Tu tem que investir muito recurso e é muito aleatório onde esse poder vai cair. Eu quero comparar especificamente com o Stick, porque o Stick tem um diferencial que é o quê? Ele é ao revelar, e no momento que você revela, você ainda vai escolher a próxima carta que você vai jogar. Então, se você jogou o Stick, aí você tem uma garantia de que esse poder vai pro Maverick, pra Capitã Carter, pro Brod, pro Sebastian Shaw, tá ligado? Você escolhe aonde que vai cair esse poder. E nesse sentido, a carta é completamente diferente, tá ligado? Vai encaixar em mais decks. Ela te dá previsibilidade. Ela te dá o controle da situação. E a Jubileu não traz isso, entende? Então, tipo assim, para você se beneficiar dela, teria que jogar cartas que são muito fortes no começo do jogo para você tentar combar ali com um Warlock. Você comprar várias cartas, aí eu acho que o efeito dela ficaria muito bom. Mas aí, tipo, já fica meio contra-intuitivo, porque ao mesmo tempo que você vai ter que descer o Adam Warlock na curva 2, né? Eu não jogaria o Forge. Não, na realidade. Ué. Ah, tá. É porque tá marcado 3 aqui. Então, assim, pra você montar um deck com ela, você ia colocar o Warlock, você tem que tirar Storm e deixa o Forge. Assim, tu precisaria ter o que pra fazer isso funcionar? Joga Aguri no 1, Warlock no 2, ou uma carta forte de custo 1. Vou tirar aqui o Shaw. Uma carta, um Mártir, sei lá. Ou provavelmente o Hydra Bob, né? Que é uma carta com 4 de poder. Você vai querer jogar Marte no 1, Warlock no 2 em cima do Marte, pra você conseguir garantir que vai comprar mais carta. Aí você vai jogar provavelmente a Agony em cima deles. Daí tu vai jogar o Forge no meio. Na curva 3 você vai jogar eles dois, né? Aí na curva 4, tu vai colocar uma Jubileu com 6 de poder ao todo. É... Totalizando 12 nesse campo aqui, né? Vai totalizar 12 nesse campo aqui. Pra tentar garantir que você vai comprar bastante carta ainda com Warlock. Faz sentido? Tem também aquela outra versão que é a versão do Peralta. Essa daqui, ó. E daí é a versão que ele faz para poder tentar comprar ela com 3. Ele usa Zabu. Para tentar, de novo, fazer com que aquele efeito renda bastante. Só que assim, você entende? Ele é um efeito que ele é muito específico. Para você fazer esse efeito funcionar, tu precisa de muita condição. E normalmente carta assim é esquisito, tá ligado?
Tipo, elas vão ser fortes, mas é aquilo. Vai ser forte uma vez a cada 5 partidas, uma vez a cada 4 partidas. E eu não curto esse tipo de carta normalmente. O que, que é interessante aqui? Eu vou voltar aqui para a estrutura. Tiro o Warlock, tiro o Forge. Deixa eu abrir meu jogo aqui e pegar de novo. Aqui. Eu tiro o Galactus, né? Tô usando essa estrutura aqui. Tô rodando com a Rogue, tá? Porque, como tem muita Capitã Carter e tem muita gente rodando esse deck, eu ganho uma extra jogando a Rogue. Basicamente é por isso. E eu não tenho Hope Summers, então é uma adaptação ok. Eu vou simplesmente tirar ali, em vez do Galactus, né? Rodar a mesma estrutura um Submariner. Como eu não tenho a Hope Summers, esse deck ele costuma perder um pouco de potencial, porque se tu joga Hope no turno 3, eu vou até tirar ela aqui rapidão, colocar para explicar melhor. Se tu joga a Hope no turno 3, no turno 4 você vai jogar alguma coisa em cima da Hope. Aí no turno 5 você vai ter 6 de energia, então você já consegue jogar duas. E no turno 6 você joga mais duas. Então ela agrega muito potencial no deck de surfista. É uma carta muito interessante aqui. Como eu não tenho, eu tô usando a Rogue, porque daí pelo menos eu garanto uma constante a mais. Eu roubo uma carta tipo Wong, que já aconteceu algumas vezes, aí eu ativo surfista em cima. Então ela tem sinergia também. É uma tech card a mais, digamos assim. Mas eu coloquei o Submariner aqui por quê? Eu gosto muito do efeito do Submariner. Eu acho que essa carta ela vai provavelmente virar uma das melhores costumes do jogo. Porque ela é uma carta barata. Ela é uma carta que vai te dar cartas de custo 1 aleatório. Então, o que a gente tem de custo 1 aleatório? Tem que relevar aqui que tem algumas cartas que é meio meme, tá? Por exemplo, essas daqui, se vierem na tua mão, não acho que vão ser ruins, tá? Não sei se é só poder. Peraí, deixa eu... é uma carta aleatória de custo 1. Só que aqui ele tá falando que tem que ser uma carta empoderada. Então acho que muito provavelmente as de feitiço não vão contar. Se contar, aí é outra lógica. A gente só vai saber quando sair. Mas vamos lá. Você pode pegar um Root, que seria uma carta meme para se pegar. Pode pegar um Bast, que seria uma carta meme para se pegar. Hum... E relativamente seria isso, cara. A maioria das cartas de costume do jogo costumam ser bobas, tá ligado? Elas são genéricas, não cabem em vários decks, então você tem aqui um leque de possibilidade. Você pode pegar umas que vão. Ó, acho que o Mártir e o Web Animal vão ser as cartas meio meme, assim, também, porque dependendo do turno que você receber, você não vai conseguir jogar o Web Animal, então você vai ficar com um problema na tua mão. O Marte é uma carta que eu acho horrível. A menos que você consiga tirar esse efeito dele, não funciona. Mas o ponto aqui é o quê? Você vai pegar qualquer uma dessas cartas de costume. Você vê que uma grande parte dela já tem 1 ou 2 de poder, ou 3 ou 2 de poder. Grande maioria. Então, é uma carta que, se você dá um buff para ele, esse buff vai ser transferido para uma dessas cartas. Então, se você der um buff de 2, e isso aqui conta até se tiver na mão, né? Então, se você joga Storm no 3, qual que é a regra desse deck? Você vai jogar Algori num, você joga Storm no jogar Agony no 2, a Storm no 3. Aí esse cara aqui, ele já vai ganhar mais 2 e vai te dar mais uma carta ali assim que vai estar com mais 2, certo? Então ele vai estar com 4. Ele vai te dar uma carta ali que vai ter provavelmente 4 ou 5 de poder. Na curva 4, normalmente você só ia jogar uma carta de custo 3 ou uma Manhã Ascani. Só que, por estatística nesse deck, é muito mais provável que você jogue uma carta de custo 3 e fique com 1 de energia sobrando. Aí o Submariner, com aquela carta de costume que ele criou, ele já vai te dar mais uma carta para botar em campo. Então ele já entra melhor na curva do deck. Na do turno 5, fica faltando 2 de energia. Como eu não tenho a Hope para fazer aquele esquema para jogar duas cartas de custo 3, eu vou jogar uma carta de custo 1 e o Stick. Muitas vezes eu acabo jogando a Agony aqui, tá? Eu jogo a Agony e o Stick em cima dela, né, nessa hora. Porque aí eu aproveito o bônus da Storm, né? Aí a Storm dá mais 2 aqui. Aí quando eu jogo os dois na curva 5, ela vai dando 4. Mas, por exemplo, você entende? Uma carta de costume no deck desse aqui agrega muito mais valor.
Nesse turno eu poderia colocar duas. E tá sempre me beneficiando de bônus. Ele vai ser uma carta suporte, obviamente. Eu não vou fazer um deck pra tentar tirar muito valor dele. Mas, se eu tiver com um stick muito forte e ao invés de já tiver jogado a Agony, eu posso jogar um stick em cima dele, aí eu vou ter duas cartas com, sei lá, ele vai pegar, já vai estar com 4, né? Eu consigo botar 10 nele facilmente e vou ter uma outra carta de custo 1 na minha mão com 10 de poder, cara. E aí, por exemplo, na última curva, obviamente, dependendo de como foi o jogo, se eu tiver, por exemplo, jogado amanhã Ascani, é bem provável que eu tenha duas cartas aqui que vão estar com 2 de poder. Né? Uma cópia ou do Sebastian ou da Capitã Carter. Daria para jogar uma delas com uma carta de custo 1 que está com muito poder, mais uma carta de custo 3 tipo surfista para fechar. Entende? Eu sinto que ela é uma carta, ela vai encaixar um pouco melhor, ela é muito mais versátil, vai. Entende? Tu consegue fazer isso funcionar com mais facilidade. Deixa eu até confirmar uma coisa aqui. Tá certo. Provavelmente, a Jubileu e o Submariner futuramente vão virar um deck. Junto com aquela Namorita, tá? Eu acho que essas três cartas elas são meio que pra funcionar juntas. Vênus, Jeff vai casar muito bem. Enfim, mas é que eu tô tentando encaixar num deck aleatório que é de surfista, mas esse Submariner, você entendeu a ideia. Quase qualquer deck vai ser baseado em buff, consegue se beneficiar dessa carta. Ela é uma rota alternativa muito melhor. Se você conseguir ficar dando buff pra ela o tempo inteiro, você vai estar tipo, pegando umas cartas muito ridículas. E, no geral, cartas muito baratas. Então, é uma carta que, tipo assim, lembra da Jubileu, aquele cálculo que eu falei pra vocês? Tipo, eu vou ter que juntar, olha só, pra jogar ela, um mais 2 mais 4 tô calculando a energia, tá? Mais, sei lá, 8. Aí eu vou querer jogar ela pra poder tirar uma carta que eu ainda vou ter que jogar. Que vai ser uma carta que pode ser pesada, pode ser leve. Entende? Eu não tenho controle disso. O Submariner não. Vai te dar uma carta na mão com o buff que você já recebeu. Então, se você deu o buff do stick nele, vai vir uma carta forte. Tem aleatoriedade? Tem. Você pode pegar uma carta com -3. Pode pegar uma carta que vai sabotar tua mão, mas se você jogar no último turno não vai ser necessariamente um problema, né? Um Bast, por exemplo. Tu pode pegar uma carta que você não vai conseguir jogar, que é o Ebony Maw. Só que estatisticamente é tipo duas em, sei lá, 30, 40 cartas. Tá ligado? Isso vai acontecer uma vez e nunca. É relativamente tranquilo tu montar um deck confiando nesse efeito. Na maioria das vezes não vai te dar problema. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, tipo assim, quando for ser uma carta nova, normalmente o que eu faço é isso. Conta a quantidade de energia que tu vai ter que investir para poder fazer aquela carta funcionar. E especialmente nos efeitos que você imagina que ela vai ter. Então, se a Jubileu, se a galera tava esperando que você jogasse essa carta na mesa com 10 de poder, cara, não tem como tu fazer isso até a curva 4. E se você diminui ela, por exemplo, se você gasta o turno 1 para diminuir ela para 3 é complicado, entendeu? Na 2 você não tem certeza que vai pegar nela. Tem a água que você pode jogar em cima do Jeff no 3 mas esse vai dar o quê? 3 vai dar 6 ao todo, se você jogar as duas em cima do Jeff. Então, tipo, não tem essa diferença tão significativa. Então, assim, é uma carta que eu tava achando bem esquisita. Se você não. A curva dela é muito tarde, tá? 4 é muito tarde para você baixar essa carta. Você quer se beneficiar do negócio da compra. É pelo mesmo motivo que normalmente você não vai jogar Surge no turno 4 no turno 5 porque, tipo, você não vai extrair nada do efeito dela, a energia jogada fora. E a Jubileu nesse momento é isso. Porque, tipo, você não tem uma garantia de que você vai comprar alguma coisa que realmente vai fazer o diferencial, sabe? Você não sabe se você vai jogar esse efeito, você vai adicionar mais 6 no Mister Sinistro aqui, mais 8 no Mister Sinistro aqui. E mesmo se fizer isso, tá ligado? Eu não sei, cara. É esquisito. Tipo, pra colocar ali num campo, você consegue garantir um campo, mas eu não sei exatamente como é que fica os outros. Então, eu acho que é tipo assim:
é muita condição para tu fazer a carta funcionar. E muito gasto de energia também. Então, quis trazer isso, tá? Aqui tem uns outros exemplos de deck. Esse aqui é uns decks futuros que a galera vai montando ali, meio com expectativa de como é que vão ser as cartas. Mas eu queria. Aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos onde ela tá rodando. Então, tipo, por exemplo, aqui é um deck que não é muito focado em buff. A ideia provavelmente é você jogar ela aqui e tentar extrair com essas cartas baratas aqui alguma coisa. Acho que é viável dar uma testada. Realmente é interessante esse combinho aqui, porque joga o Jeff, tem a Angela, aí você fecha com a Elsa. Hum, sim. Complicado isso aqui. Eu não sei exatamente em que momento que ele jogaria cada carta. O Bishop você quer jogar cedo. Amanhã Ascania no 4 conflita muito com a Jubileu. É. Tem. Esse daqui tem um Fallen One. A ideia aqui é de esticar. É um deck pesado, com muitas cartas de custo 4, que você quer esticar até o turno 7. Tem a isca. A isca é uma carta genérica para garantir um campo, pelo menos. Lei de Bullseye, então o cara pretende deixar energia sobrando. O que é meio contraditório, porque o Zabu você quer jogar no 1. Aí tu vai deixar o 2. Tu vai pular o 2 provavelmente aqui. Não sei. Mas enfim, vocês entenderam o meu ponto? É, muitas condições vai fazendo com que seja meio difícil de tu ver ela funcionando nos decks, assim. Então, a minha ideia com esse vídeo era dar esse contexto para explicar, tipo, cara, tem que fazer um gerenciamento de energia muito específico. Você tem 6 turnos no jogo. A cada carta que tu joga importa muito. Então, quanto mais energia tu vai investir num tabuleiro que tu vai aplicar para uma carta, eu acho que tu precisa ter o máximo de controle possível, certo? Você precisa saber exatamente onde vai cada coisa. Quando a carta, tipo, acaba te colocando RNG, dificilmente vai estar num deck meu. Eu não gosto. Eu sei que muita gente se diverte muito jogando assim. Competitivamente falando, é esquisito. Daqui uns 2 meses, quando chegar mais suporte, pode ser que tenha um arquétipo que vai funcionar com ela que vai ser muito forte. Mas aí eu acho que também vai ser um tipo de deck que vai ser muito parecido, sei lá. Gato zumbi nem tanto, hoje em dia tá um pouco mais fácil de tirar muito poder com ele. Mas vai ser um daqueles decks que é assim, não vai funcionar todas as partidas. Você não vai conseguir tirar, sabe, o máximo daquele deck todas as partidas. Se não vier as cartas corretas na mão, você vai ter que sair. Se não tiver a curva certa, provavelmente tu não vai conseguir fazer tanto poder quanto tu gostaria. Então, é isso. O vídeo era para conversar um pouquinho sobre gerenciamento de energia, falar um pouquinho da carta nova, falar, por exemplo, do Submarino, que eu acho que é uma carta que tem muito mais potencial. Deve entrar essa semana agora, né? Próximo agora. E é isso. No geral, eu tô ansioso pra essa daqui, ó. Eu tô até juntando recursos, que eu vou comprar as 3, pelo menos. Então, é isso, moçada. Por gente vai ficar por aqui. Vou postar mais um vídeo. Vou ter um outro deckzinho ali. Movimento também, obviamente. E vou mostrar pra vocês. E a gente vai dando continuidade aí no canal. Fechou? Deixa aí o que vocês acham. Deixa um like, por favor. Se inscrevam no canal, que eu estou começando. Isso vai me ajudar bastante. Mas é isso. Bora trocar uma ideia aí. Me digam se vocês acham que eu viajei. Vocês acham que é muita maluquice da minha cabeça ver dessa forma? Então, a gente vai vendo aí, fechou? Grande beijo. Tchau, tchau.